Alô? E aí, pessoal, tudo bem? Entramos ao vivo aqui, eu e Sabrina. Estamos aqui tentando fazer um testezinho, a gente já vai começar. Para variar. Vamos, meu. Vou deixar assim. Pronto. Deixa ele, amor. Aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Agora a gente começou. É que o nosso gato está aqui, a gente está de olho nele, que ele está querendo aparecer para variar, né? Porque a gente vem para cá, ele já vem aparecendo aqui. Espera um pouquinho, gente. Prontinho! Tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar de mitos e verdades na alimentação, Sabrina. Isso aí, o que o pessoal anda falando, criando verdades absolutas, que eu não sei de onde foi que tiraram, mas vamos ver de onde. Tem gente que tem um e-mail de Vagbata. Deve ter. Porque troca direto ideia com os autores do Ayurveda. Descendente do Charaka. Descendente do Charaka. Então vamos lá. Chantan, você decide onde você quer ficar, meu rei, porque a gente precisa começar aqui. Deixa ele aí, então. Então vamos lá, a gente está aí aumentando aí os telespectadores. Então, para a gente é um grande prazer estar aqui novamente, mais esse aulão. A gente começou a fazer esse aulão principalmente porque a nossa ideia é trazer o Ayurveda de forma mais livre, trazer o Ayurveda de forma mais, não vou dizer verdadeira, mas de forma mais simples para todo mundo, e esses aulões a gente começou explicando um pouquinho da história, depois a gente tirou algumas dúvidas, e agora a gente vai começar a focar em alguns assuntos específicos, onde a gente possa estar falando de perguntas que normalmente mais a gente recebe no nosso instituto, em consultas, pela internet, no próprio curso livre de formação, no curso gratuito de Ayurveda, que a gente tem a primeira temporada, nos cursos de formação, né? Então, aos pouquinhos, agora a gente vai tirando essas dúvidas aí e levando a Ayurveda de uma forma mais tradicional ou baseada mais nos textos clássicos, né? Sabrina? Não, interessante também a gente, aproveitando essa oportunidade, também, como a gente estava agora recentemente lá na Índia, fazendo e coordenando o curso de Ahara, Paka e Agni. Então, a gente veio também com a ideia de aproveitar esse embalo, de tirar essas dúvidas e também um pouco sobre como o Ayurveda sai, né, de lá, do seu lugar de origem, vai para o Ocidente, né, junto com o sistema capitalista. Então, assim, essas pequenas gotas de Ayurveda vão saindo, sendo agitadas por aí, né, de modo um pouco não estruturada, sem fundamentação, e aí então alguém conta uma história, que conta outra história, que alguém entende de outro jeito, e aí conta de outra forma, e aí vai embora, vai escrevendo livros, e aí vai sendo traduzido ruim, né? Então, a gente queria aproveitar esse momento para poder, então, focar nessa tentativa de desmistificar determinados pontos mais relacionados à alimentação, né? Então, esse é o nosso tema hoje. Exatamente. E lembrando vocês que estão chegando aí, se vocês quiserem deixar alguma perguntinha, pode fazer a perguntinha aqui embaixo,
Primeiro a gente vai fazer uma bela introdução, vamos falar bastante coisa, e depois a gente vai estar lendo as perguntas, respondendo, né, as que a gente conseguir responder, as que estiverem dentro da nossa alçada, obviamente. Tá? É só colocar aí embaixo, e daqui a pouquinho a gente vê. O que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, depois a gente deixa um recadinho para vocês. Esse vídeo também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. É só vocês procurarem lá, Instituto Naradeva Chala. Tem ali dezenas e dezenas de vídeos nossos, vídeos do Dr. Robert Svoboda, da doutora Cláudia Welsh, que a gente está colocando legenda, e outros vídeos. Assistam lá, que está cada vez melhor lá o nosso canal, e a gente está tentando transmitir ao vivo pelo Facebook. Eu nem sei se está indo, como que tá, porque o telefone está aqui do lado. É uma tentativa, quem sabe a gente consegue isso também no futuro, né? Então, vamos começar então. Eu gostaria primeiro a gente cantar um mantra para iniciar qualquer aula, então eu pediria alguns segundos para vocês. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Danvantariye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então, agora a gente já pode começar a falar um pouquinho. Primeiro, a gente gostaria de dar um panorama geral do que é alimentação. Por isso que o curso, por que a Sabrina citou o curso, e por que é importante citar o curso, não só pela experiência que a gente vai estar trazendo de lá, a experiência dos próprios alunos que a gente conversou. Porque o título do curso, ele foi muito bem colocado, foi muito bem criado pelo IVP, que obviamente é a escola parceira que tem um conhecimento enorme em Ayurveda, mas o título é fantástico. Agni Ahara Paka. Porque é isso são esses três nomes, praticamente, definem muito o que é alimentação de acordo com a Ayurveda, né? Agni, o agente transformador, né? A gente poderia colocar de uma forma moderna, como seria próximo, que a gente chamaria de metabolismo, tá? Não é correto traduzir exatamente metabolismo, mas o que mais se aproxima do que é Agni, né, na visão moderna, seria o metabolismo, mas Agni não é só isso, a gente vai explicar. Paka. A paka é uma palavra fantástica, porque paka, ele significa aquilo que cozinha, né, ou cozimento. Então é a ação de cozinhar. Olha que interessante. E o cozinhar no Ayurveda não é fazer somente o prato, não é só fazer lá o prato lindo, maravilhoso. E qual é a nossa necessidade, qual é a nossa ação de cozinhar o alimento internamente? Literalmente falando, é isso mesmo, tá? E ahara, que é alimento, né? Ou também chamado de ana, é um outro nome que se dá também. Então, esses três nomes são muito importantes para a gente poder dar essa introdução e começar a falar um pouquinho de alimentação dentro do Ayurveda e dos mitos e de algumas verdades que a gente tem aí no Ayurveda, que a gente gostaria de tentar clarear um pouquinho esses pontos. Então, o que é interessante a gente começar é falar sobre conceito. Uma coisa que ultimamente a gente vem batendo muito nessa tecla, né? E até agora a gente vai lançar a segunda temporada do curso gratuito de Ayurveda, então vocês aí já se preparem, que agora em novembro a gente tem a segunda temporada com maravilhosas entrevistas, aulas ao vivo também, super legal. E um ponto que a gente vai falar muito é sobre essa questão do conceito do Ayurveda. A gente não quer, às vezes, estudar o conceito, porque a gente acha que é mais fácil estudar, no caso do alimento, vai ser tudo focado no caso do alimento, estudar, por exemplo, qual é o melhor arroz, qual é a melhor vegetal, qual é o melhor suco, qual é a melhor erva. E, na verdade, a gente esquece de estudar o conceito. O conceito que tem por detrás do Ayurveda, né, o que permeia toda essa racionalidade,
né, chamado de racionalidade védica, que deu origem ao Ayurveda, né? O Ayurveda, ele é um Upaveda, ele veio dos Vedas. A gente tem que entender toda essa racionalidade, né? Isso é o conceito. Entender o que os textos antigos, os que os professores antigos de Ayurveda queriam dizer. E em cima disso, a gente consegue aplicar o Ayurveda em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, local ou circunstância. Que é o grande barato do Ayurveda. Hoje, uma preocupação muito grande a gente vê no Ayurveda no Brasil, as pessoas fazendo o Ayurveda indiano. Só que a gente não vive na Índia, a gente não é indiano, sabe? E o Ayurveda não fala sobre isso. O próprio Charaka, no seu livro, que é um dos maiores autores de Ayurveda, fala que a gente tem que estudar o conceito de Ayurveda para aplicar o conceito em qualquer lugar do mundo. E a gente deve se alimentar e viver das coisas que estão práticas e próximas a nós. Se no próprio texto do Ayurveda está dizendo isso, por que a gente não faz? Por que a gente tem preguiça, às vezes? Preguiça é uma outra questão do Ayurveda bem importante de entender, né? Por que a gente tem esse excesso de tamas, excesso de capa fisicamente falando, e de tamas na mente, tão grande que não nos permite a gente parar, estudar o conceito, entender o conceito, entendo que o conceito é mais complexo de se entender, porque a gente tem que estudar uma nova racionalidade, a gente tem que entender novos conceitos, não é fácil, só que depois que a gente entende esse conceito, é tudo mais fácil dentro do Ayurveda. A gente aplica o Ayurveda em qualquer local. Então, por exemplo, às vezes eu sou convidado para dar aula em várias partes do Brasil, e aqui deve ter, assistindo a gente, pessoas do Brasil inteiro. Às vezes eu sou convidado para dar aula em outros países, eu dou aula regularmente no Chile, por exemplo, lá na Índia mesmo. Como a gente entendeu o conceito do Ayurveda, a gente aplica o Ayurveda em qualquer lugar, sabe? Não precisa estar escrito num clássico, não precisa estar escrito num livro, e nem muito menos o indiano saber se aquilo lá serve ou não para o Ayurveda, porque se a gente entender o conceito, ao experimentar aquilo, ou saber o sabor, ou saber se aquela plantinha, ou aquele alimento se dá em qual estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, a gente vai saber o momento de aplicar ela, ou para que ela vai fazer no corpo, se ela vai aumentar dato, se ela vai diminuir dato, que são os tecidos, se ela vai ser boa para a mente, em que aspecto, o que ela vai gerar na mente, movimento ou inércia, se ela vai ser boa para o meu paca, que é a minha digestão, para o meu cozimento interno, se ela vai ser boa para o meu Agni, sabe? Porque a gente entende o conceito. E o que é esse conceito de acordo com a Ayurveda? O conceito de acordo com a Ayurveda é justamente entender a primeira coisa, o que é alimentação para a Ayurveda. Isso é uma coisa que é interessante quando você está falando de conceito, porque quando a gente vai dar aula da parte de... Claro que as pessoas vão entrar em contato com a Ayurveda e entende que a gente está falando ali de novos conceitos, novas perspectivas, novos paradigmas, né? Então, às vezes quebrar antigos paradigmas e colocar novos é um processo que demanda esforços galácticos, digamos assim, né? Porque, principalmente na parte de alimentação, o que acontece? Alimentação parece, ou técnicas de alimentação, ou ainda de novas dietas da proteína, dieta disso, daquilo outro, dieta do suco, né? Então, é um tipo de conceito, um tipo de assunto acessível em qualquer site, qualquer Google, qualquer banca de jornal. Então, sempre as pessoas, os alunos vão vir com demandas outras, né, que se mesclam, né, às vezes por teorias que se utilizam até do Ayurveda, né, muito longe, assim, bem longínquo mesmo, né? Então, por exemplo, sei lá, um tipo de nutrição funcional, aí a pessoa escuta um conceito e aí mescla com o Ayurveda, que já partiu do Ayurveda. Então, é sempre muito mais difícil quando se trata de alimento, quando se trata do conceito de alimentação e de Ahara, você falar sobre essa parte filosófica do Ayurveda, porque os paradigmas são muitos para serem quebrados, né? Sem também a pessoa desconsiderar isso que você está falando, né? O nosso conjunto cultural, né? Alimentar, que acho que isso é importante também, porque a gente é feito disso, né? Nosso corpo é constituído disso, nosso corpo constituído de alimentos. Então, a gente precisa parar de querer regras e tabelas para entender o alimento e a alimentação no Ayurveda. Eu acho que esse é um ponto inicial. Isso é bem importante, na verdade. E a gente tem que primeiro entender o seguinte, quando a gente vai falar de alimentação dentro do Ayurveda, respeitamos muito toda a pesquisa moderna,
a ciência moderna em cima de alimentação, outras formas de alimentação, outras formas de racionalidade, tem que ser muito respeitada, mas a gente não pode esquecer uma coisa. O Ayurveda, ele tem a sua própria racionalidade, ele tem a sua própria visão de como ver as coisas, né? Por isso que é chamado de racionalidade védica. A gente tem que estudar essa racionalidade para entender o Ayurveda. Essa racionalidade é mais importante, sabe? Porque se depois a gente entendeu bem a racionalidade da Ayurveda, a gente pode buscar em outras racionalidades modernas, sabe? Ou não, por quê? Porque tem que ser só a moderna, né? Porque tem outras também, além da moderna, racionalidade chinesa ou outras até, e tentar mesclar ou tentar juntar sabedorias ou saberes, né? E fazer com que cresça ainda mais. Mas para entender o Ayurveda, a gente tem que estudar o Ayurveda, né? A racionalidade que tem por detrás do Ayurveda. Né? E tudo começa de uma forma muito simples, mas muito simples mesmo. O que é nutrição para o Ayurveda? Né? Essa palavra, o que nutre o nosso organismo, tá? O que nutre o nosso organismo, de acordo com o Ayurveda, ele está lá no comecinho, sabe, de todo o nosso estudo, é entender que tudo que a gente tem contato através dos nossos 5 órgãos dos sentidos, mais a nossa mente, está composto em ahara. É alimentação. Então, a gente já começa deixando bem claro que a alimentação é tudo aquilo que entra em nós, ou que a gente tem contato, através dos nossos 5 órgãos dos sentidos, mais a nossa mente. A nossa mente, ela não está exclusa disso, muito pelo contrário. Né? Ela é órgão importantíssimo para entender o que é ahara. Perfeito? A gente entendendo isso, e eu vejo muita gente fala que entende, mas exclui, sabe? Então, é muito comum isso, sabe? A gente vê a pessoa, mas fica forçando, às vezes, um conhecimento, um saber de pequenas partes de ahara e esquece de outros que é tão importante quanto a visão, né, o toque, a audição, o odor, sabe? E a pessoa só quer ficar no paladar, e às vezes nem no paladar, ela só quer ficar no nutriente. Esse nutriente, qual é o nutriente desse alimento? Esse nutriente faz bem para isso. Ou é bom para Pitta Kapha Vata. Não tem só Pitta Kapha Vata no Ayurveda, gente. Pitta Kapha Vata é um conceito, sabe? Pitta Kapha Vata é uma forma de dividir o corpo humano, as funções do corpo humano, para a gente conseguir ter um entendimento melhor do nosso paciente ou de nós mesmos. Pitta Kapha Vata é isso. Mas existem coisas na hora de fazer um tratamento, na hora de entender nós mesmos, tão quanto importantes, quanto a Agni, que são o nosso metabolismo, entre muitas aspas. A gente tem toda a parte de dato, que são os tecidos corporais, a nossa mente, todos os subdoshas, que são as funções de cada um dos doshas, que eles são subdivididos, né? Tudo isso a gente tem que entender. Não é só Pitta Kapha Vata, né? E entender que toda alimentação dentro do Ayurveda, ela é dividida, eu vou deixar bem claro isso para a gente, até a expressão de linguagem ficar mais apropriada no Ayurveda, até na hora de vocês fazerem a pergunta, porque às vezes vocês fazem pergunta e a gente fica sem entender o que a pessoa está querendo dizer. Por exemplo, alimentação, a gente tem 2 grupos de alimentação. Se a gente vai se alimentar para se nutrir e para ser saudável, e eu não tenho doença ou não tenho nenhuma desarmonia, eu quero gerar uma alimentação através de uma rotina saudável, ponto. E a gente também tem quando a gente aplica a alimentação como tratamento. São coisas diferentes, com regras diferentes. Então, por exemplo, a gente poderia começar já na parte da alimentação do nosso dia a dia para gerar uma boa rotina. Se a gente vai... se eu sou uma pessoa saudável, perfeito? Eu preciso seguir, eu não tenho doença, eu não tenho que combater nenhuma desarmonia. Eu preciso seguir uma alimentação para Pitta Kapha Vata? Preciso, Sabrina? Não. Eu tenho os Pitta Kapha Vata no meu organismo. Eu tenho Pitta Kapha Vata. Eles precisam ser nutridos da mesma forma. Eu tenho as 3 funções. Eles precisam ser nutridos. E eu só vou nutrir as três grupos funcionais do meu organismo se eu me alimentar dos 7 sabores. 6 sabores. 7. Inventei um novo sabor agora, gente. Não, mas dos 6 sabores.. Os 6 sabores, a gente tem que se alimentar sempre.
Porque se a gente diminui um dos sabores, a gente vai ter uma desarmonia a longo prazo. Veja a falta de lógica que tem quando a gente quer gerar uma rotina. Para construir tecido, para construir o meu corpo humano, eu preciso dos 6 sabores. E mantê-los também, uma vez que a gente já é adulto, a gente ainda continua precisando de 6 sabores. Exato. Então, se eu sou saudável, em toda refeição eu preciso de 6 sabores. Ou ao longo do dia, pelo menos. Depende do seu Agni. Aí vai depender de como você transforma os alimentos. Entende? Então, se eu sou saudável, eu não preciso me alimentar mais pita, mais capa, mais vata. Eu preciso me alimentar de acordo com o quê? De acordo com a minha idade, de acordo com a minha rotina de vida e de acordo com a estação do ano. E com o horário do dia. Com o horário do dia. Né? Que é super importante você levar em consideração, por exemplo, num café da manhã, num de jejum, que você passou pelo menos 8 a 10 horas, né? Sem tomar água, né, deitado, fazendo funções internas que são de grande demanda, gastam bastante energia do corpo. Você saber que, de repente, você precisa se alimentar adequadamente pela manhã, um tipo de alimento que, na verdade, vai trazer um aumento de Ojas, né, que dê funcionalidade para o seu Tejas, que ajude você realmente a ganhar energia para o dia que está começando. Né? Então, provavelmente, nesse horário do dia, o sabor que mais vai se utilizar vai ser o sabor doce, né? O sabor que dá em mais estrutura, é de mais difícil digestão, mas você vai ter ao longo do dia para continuar digerindo ele, mas, ao mesmo tempo, você também precisa desse alimento mais pesado para você poder ter força, né? Todas as suas funções internas continuem realmente que elas estejam úmidas, né, para continuar toda a máquina do corpórea funcionando adequadamente. Então, é muito importante que a gente se alimente de forma equilibrada de acordo com a nossa idade, com o nosso Agni, né, e com a época do ano, comer alimentos da época, etc, etc. Isso é uma alimentação saudável, né? E aí vocês poderiam me perguntar, mas Eric, e aquilo que a gente vê na internet ou em livros, eu já ouvi falar, que é dieta para pita, capa, vata, etc, etc. Eu não sei o que é. Eu também, eu estou tentando descobrir o que é até hoje, porque eu não sei, mas eu tento entender um pouquinho o que a pessoa pensa ao criar isso, né? Porque a pessoa tenta, obviamente, facilitar, mas a gente sabe que quando a gente tem um paciente, um cliente que está precisando porque ele tem uma desarmonia, eu não vou focar assim, a pessoa tem um excesso de pita, eu vou fazer uma dieta ou uma alimentação para a pessoa anti-pita. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou montar um programa que inclua os alimentos também, mas que inclua uma série de outras coisas dentro do Ayurveda. Por isso que não é uma nutrição, a gente não está fazendo um tratamento nutricional, está fazendo um tratamento ayurvédico e ele inclui um monte de coisas dentro do Ayurveda, tá? Que inclui-se também alimentação, mas tem mais restrição do que indicação para o nosso paciente, né? É bem curioso isso. Então, a gente vai fazer restrições durante um período para aquela pessoa ter uma melhora daquilo que está em desarmonia e depois instruir a pessoa, depois que ela teve a melhora, em como ela gerar a manutenção e a criação de novos tecidos saudáveis e de uma manutenção, principalmente de um bom Agni. Tudo no Ayurveda, na parte de alimentação, eu lembro muito uma aula do Dr. Robert Svoboda, que ele falou, uma aula maravilhosa, e no final ele falou, então, no Ayurveda tudo se resume a uma única palavra, Agni, que é como o nosso metabolismo, ou como estão as nossas transformações. Eu não vou chamar Agni somente de metabolismo, porque Agni é muito mais que um simples metabolismo, não que o metabolismo seja simples também, metabolismo também é meio complexo às vezes, porque tem uma questão também de transformação dos nossos pensamentos, transformação das nossas emoções, né? Transformação dentro do nosso organismo, né? Porque é uma cadeia de transformações, tá? Então, tudo isso envolve Agni, né? Então, por isso que o Agni é considerado até um dos mais importantes dentro do Ayurveda, né? Isso é bem legal. Só dando um recadinho, eu já vi ali que tem uma série de perguntas, a gente vai deixar as perguntinhas para o final, tá bom? Mas vocês podem fazendo perguntas aí. 15 minutos. Isso, exatamente. Vão fazendo perguntinhas aí, que daqui um pouquinho a gente responde aí, porque normalmente é nos mitos, nas perguntas que estão os mitos e as verdades aí para a gente desconstruir.
tá? Então a gente só tá dando um panorama geral do Ayurveda para vocês terem uma ideia, tá? E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, fica à vontade. Uma coisa também que é muito recorrente em relação ao que é dito do Ayurveda, principalmente na parte de alimentação, é sobre restrições, né? Na verdade, o Ayurveda, ele faz restrições quando, como aquilo que você falou, num processo, na hora de uma alimentação focada em tratamento, né? Que normalmente está ligada a profundos tratamentos de desintoxicação, panchakarma. Mas fora isso, na verdade, grandes restrições trazem grandes problemas para o corpo, né? Então a gente vê muitas práticas assim, não como proteína animal, não como açúcar de forma alguma, não tomo café de forma alguma, enfim, cortando de repente determinados alimentos de forma drástica. Que são importantes. Que são importantes, e assim, em pequenas quantidades. Só que o grande problema está aqui, muitas vezes, em momentos de tratamento, que a gente precisa, de determinadas situações, tirar os excessos, porque a pessoa está acostumada a comer grandes quantidades, várias vezes ao dia, todos os dias da semana, todos os meses, todos os dias do mês. Que é o que a gente mais vê em consultório. Então, às vezes, o que pode parecer que é uma prática do Ayurveda de fazer restrição de determinados alimentos, não é bem exatamente por aí. A gente só tenta, na verdade, no primeiro momento, tirar os excessos, né, para poder a pessoa tentar encontrar um equilíbrio do consumo adequado de todas as substâncias, porque elas são necessárias, né? Assim como o açúcar. Claro, evidentemente, a gente não está falando de açúcar refinado, né? A gente está falando aí de uma boa qualidade de açúcar, vinda das frutas, vindas de cana-de-açúcar de boa qualidade. A gente não está falando desse açúcar extremamente refinado, né? Enfim. Mas o açúcar refinado também é Ayurveda. Já é um mito. Vamos cair esse mito. Por favor, gente. Por favor, se tem alguém que está assistindo que tem essa mania, sabe? Ou se alguém passou isso para vocês, isso não existe, sabe? Aquela coisa. Isso é Ayurveda ou não é Ayurveda? Vamos lá, entender o conceito do Ayurveda. No começo da Shangarhridaya, ele fala: tudo no universo é Ayurveda. Tudo é Ayurveda. Tudo tem guna, tudo tem qualidade, sabe? Tudo é qualidade que a gente diz, ou é seco, ou é úmido, ou é quente, ou é frio, ou é pesado, ou é leve, ou é rápido, ou é lento. Tem qualidade. Não misturem o conceito de entender se aquilo faz bem ou mal para a saúde, porque isso é relativo. Isso é muito relativo, porque é individual se aquilo faz bem ou faz mal. Lógico, gente, se vocês não falar, pô, Eric, então você está falando até do açúcar refinado. Lógico que não, todo mundo sabe que o açúcar refinado faz mal para a saúde, não é bom para nenhum tipo de ser humano, é um tipo de alimento que nem deveria existir, mas ele é ayurvédico também, no sentido que a gente consegue analisar ele pelo Ayurveda. Agora, se ele faz bem ou mal, é uma outra questão, sabe? Mas ele pode até pode até resolver um problema. Por exemplo, eu conheço uma história de um cara que estava com diarreia no avião, e o comissário de bordo deu para ele uma Coca-Cola com açúcar, para ele parar de ter diarreia. Como pelo Ayurveda, a gente consegue entender pela guna. E aí você vai falar, pô, não ajudou o cara? É lógico que ajudou ele, porque parou a diarreia dele, parou tudo, né? Na verdade, dele ali deve ter trancado o intestino dele, né? E depois ele teve que chamar Igitec para desentupir ele internamente. Ok, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas resolveu, é assim que a gente tem que pensar pelo Ayurveda, sabe? E tudo em demasia vai fazer mal, o açúcar em demasia vai fazer mal. Não só açúcar branco, qualquer tipo de açúcar em demasia. Até o ghee. Até ghee em demasia faz mal. Eu sempre falo para os alunos, os new ayurvedistas, os novos estudantes de Ayurveda, eles parecem que mergulham dentro do ghee. E voltam da próxima aula cheirando a ghee. Mas é isso, porque a pessoa, né, lê, né, enfim, fragmentadamente, com pouca reflexão sobre o que está lendo, acredita que o ghee realmente né, deve ser usado todas as horas do dia, em todos os momentos. Então vamos falar do ghee? O ghee é bom. Vamos falar do ghee? Vamos falar do ghee, então. Ghee, todo mundo, quem nunca ouviu falar do ghee, vou dar uma explanação rapidamente. Ghee é conhecido popularmente como manteiga clarificada. Ghee é uma manteiga onde você passa por um processo de cozimento num fogo baixo, onde você vai tirando as impurezas, vou colocar já entre aspas isso,
E no final você tem uma manteiga clarificada, mais leve, onde você vai consumir ela e ela é chamada dentro do Ayurveda de ghee. Existe a lenda do ghee, que ele foi a primeira vez que foi criado, tem uma série de coisas, Krishna comia ghee, etc, etc. Bom, vamos lá, vamos primeiro entender. Esse ghee que a maioria das pessoas fazem no Ocidente, até na própria Índia, Ocidente quando a gente diz Américas, Europa, tá? Só para vocês entenderem, que já me corrigiram, falaram que tá errado, falou Ocidente, mas eu tô tentando me corrigir. É um conceito histórico, né? O Ocidente é uma coisa, tipo, criada socialmente, mas enfim, vamos aí. Então, Américas, Europa, tal, e mesmo na Índia, o que tá mais próximo de uma manteiga clarificada do que ghee. Ghee, tradicionalmente, ele é um processo que ele sai do leite, ele passa para iogurte, do iogurte, do curd, né, que é um pouquinho diferente, que eles chamam, ele é aquele iogurte, porque quando a gente chama iogurte hoje... O curd é um estágio anterior ao iogurte. Mas é iogurte, né, mas é aquele iogurte mais antigo, sabe, que a gente faz em casa, ele fica molenga, fica bem mole, né, porque esse iogurte que se vende por aí, a gente nem pode chamar de iogurte, porque eles colocam gelatina, farinha, umas coisas loucas no iogurte para ele ficar duro. Mesmo assim, o iogurte, o curd é um estágio anterior ao iogurte. A gente pega esse, vamos chamar de curd, tá? Bate ele, às vezes até que tem que colocar um pouquinho de nata para ele dar liga, bate, dali se transforma numa manteiga, e dessa manteiga vai se transformar em ghee. Tradicionalmente, além disso, quando a gente vai transformar em manteiga, a gente vai lavando essa manteiga, que esse é o grande truque do ghee, tá? É chamado de lavar a manteiga. Ponto. Entenderam o processo? Legal. O que hoje a maioria das pessoas fazem? Ou pega uma manteiga pronta, que vem da nata, que é gordura pura. Todo mundo sabe, a nata. Nata é a gordura do leite, certo? Ou pega a nata, que é a gordura do leite, transforma em manteiga, bate, e dali se faz o ghee. Tem uma diferença? Pensam bem. Já é uma diferença enorme, né? Um veio de um processo de fermentação, né? Que se transformou no curd. Isso tudo que a gente está falando é paca. Esse é o processo. O processo de transformação. E faz grande diferença dentro do Ayurveda, porque ele vai implementar determinadas gunas, ou não. Quando a gente fala isso, que o que a gente faz mais é mais manteiga clarificada do que ghee de verdade, eu não estou falando mal da manteiga clarificada, ela é até muito melhor do que a manteiga normal, que é muito melhor que a margarina, que nem manteiga é. Ok? O que é margarina? Podia colocar um termo. Margarina. Alguém consegue me definir o que é margarina? Não. Então, quando a gente não define o que é aquele produto, a gente fala, isso não é ahara, porque não dá para você definir. Alguém consegue definir salsicha, margarina, nugget? Ninguém consegue definir isso, né? Porque ninguém sabe, é tanta coisa ali dentro, uma mistura lá, então esqueça isso, é mais fácil. Mas vamos voltar para o ghee. Então, entenderam a questão de ghee? Ghee, que veio do iogurte, passou por todo o processo de lavagem, etc. E manteiga clarificada. Perfeito? Bom, e aí sempre vem a pergunta, mas o ghee tem lactose e caseína. O ghee tem, eu tenho alergia à lactose, eu posso ingerir o ghee? Bom, você está falando do ghee ou da manteiga clarificada? Por exemplo, eu vou subir hoje para vocês, ou amanhã cedo, quem me procura no meu Facebook, eu vou subir lá um artigo científico que fizeram na Índia, que eles analisaram tanto a manteiga clarificada quanto o ghee, esses dois processos, tá? Eles analisaram isso dentro de um laboratório. E saiu nos dois que ambos têm traços de lactose. E saiu nos dois que ambos têm traços de caseína. No ghee tradicional, saiu traços mínimos dos mínimos dos mínimos. Enquanto no outro, saiu, na manteiga clarificada, saiu muito mais. E eu mesmo conheço vários casos, um caso até de uma aluna que fez um relato em sala de aula, que ela comprou esse famoso ghee, como é feito no Brasil, e estava escrito sem lactose, e deu para a mãe dela que era alérgica, que é alérgica à lactose, e a mãe dela foi parar no hospital. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, analisar direitinho, sabe, o produto.
tomar, assim, muita precaução. Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem um guru de todos aí, o guru Google, sabe? Procurar entender um pouquinho mais, sabe? O Gui, então, o Gui é uma coisa, assim, feito de forma tradicional, ele é fantástico. Ele, sabe, muda a vida de uma pessoa mesmo, sabe? Porque ele é o único óleo, de acordo com Charaka Samhita, que aumenta o nosso Agni sem aumentar o nosso Pitta, sem aumentar as transformações do corpo, sem aumentar o calor do corpo. Então, olha que interessante, porque todo o corpo aumenta o calor. Todo óleo aumenta o calor. Todo óleo. Estou viajando aqui. Entenderam? Então, a gente vai o primeiro mito aí, né? E, por favor, não me interpretem mal, eu não estou falando que nem a manteiga clarificada é ruim e nem o ghee é ruim, mas são produtos diferentes. A gente faz um ghee diferente, né? Um ghee manteiga clarificada, né? Porque ghee mesmo tem que passar por todo esse processo, tá? E não é invenção. Vai ler nos textos e vai ver, analisar tudo. Lógico, eu não posso esquecer de colocar um ponto aqui, senão alguns amigos nossos vão ficar até meio bravos, né? Porque a gente fala muito sala de aula, né? E que a gente tem que falar também a qualidade óbvia que o leite chega até a nossa mesa hoje em dia, a qualidade que as manteigas chegam até a nossa mesa hoje em dia, né? Que é um outro problema dentro da Ayurveda, que se explica muito bem na Ayurveda como deve ser tirado o leite da vaca, tem um dia determinado depois que o bezerro começa a mamar, para não tirar leite do bezerro, até isso eles levam em consideração, para não vir pus no leite, sabe? E outras questões mais, só pode usar o leite enquanto o bezerro está mamando, só pode tirar o leite depois que o bezerro já tomou naquele dia. Então tem uma série de princípios para fazer esse ghee, que é uma coisa que se você compra manteiga e de qualquer jeito por aí, ou mesmo leite orgânico e tudo mais, orgânico por quê? Porque a vaca está comendo no pasto, tá? Só que aí o bezerro tá comendo, tá seguindo direitinho, tá vendo como é complexo a gente analisar friamente o que é um ghee e o que não é? Por isso que a gente tem que entender o conceito. Quando a gente entende esse conceito geral da Ayurveda, tipo, a gente pensa, caramba, né? Com o Ayurveda é legal. Eu acho mó barato isso, porque é um outro mundo que se abre para nós. Não é difícil, é legal isso. É bacana mesmo, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta? Bom, acho que já está na hora, é meia hora, a gente consegue fazer todas as perguntas. A gente já falou o primeiro, né? Tô atualizando aqui, eu vou lá para baixo, tá? E vou começar das primeiras perguntinhas, e depois a gente vai... eu já vi uma pergunta importante ali, que eu tinha até separado isso já. Tá aqui, vamos lá. Tem muita gente dando boa noite, então boa noite a todos. Para quem chegou depois aí, boa noite, tem gente do Brasil inteiro aí. Muito obrigado aí por vocês estarem assistindo a gente aí. Então vamos lá, a primeira pergunta, eu vou de baixo para cima, da Camila Alves de Curitiba. Queria saber a melhor maneira de se alimentar ao acordar. Costumo tomar água morna ou um chá e depois de meia hora como alguma coisa. Quer responder você ou eu? Pode responder. Camila, veja, não existe a melhor maneira de se alimentar ao acordar. Existe a sua melhor maneira de se alimentar ao acordar. É assim que funciona a Ayurveda, tá? Se alguém virar e falar a melhor maneira de se levantar, de comer ao acordar é beber água morna, isso não existe no Ayurveda, tá? Existe a sua maneira. Por exemplo... Muito menos água morna com limão e mel. Por exemplo, se eu tomo água morna de manhã, o que acontece? Eu vou pro trono, eu tenho diarreia, entende? Porque é individual esse processo, perfeito? Então, por exemplo, como a Sabrina falou, água morna com limão e mel. Mel não se esquenta, mel não se coloca nem água quente. No Ashtanga Hridaya fala que se colocar mel em alguma coisa quente, ou se cozinhar mel e se tomar, pode até levar ao óbito. Está escrito lá dessa forma. E é para assustar mesmo, porque ele fica o quê? Indigesto, a gente não consegue digerir o mel, a gente não consegue transformar o mel dentro de nós. E ele vira ama, ele vira toxina pura, né? Biotoxina, entre aspas, tá? Porque o ama também não tem essa tradução exata. Então tome muito cuidado com isso. Então você tem que comer de manhã cedo o que é melhor para você. E por isso que existem as experimentações durante um programa de tratamento, onde você vai experimentando. Eu bebo água morna, que legal, deu certo. Não, eu bebo água normal, fiquei melhor ainda. Não, eu vou tomar um chazinho, fiquei legal. Não, eu vou tomar um suco de fruta, não caiu legal. Depende. O que o Eric está querendo dizer é que, na verdade, o Ayurveda, ele tem algumas estruturas para poder, na verdade, a pessoa que se pratica o Ayurveda, né, principalmente
nesse enfoque da alimentação, que ele possa, na verdade, conhecer e ter percepção das transformações que cada alimento, em cada momento do dia, em cada época do ano, faz de diferente no seu corpo. Então, que ele possa, na verdade, perceber autonomamente que tipo de transformação e de reações determinados alimentos têm. Por exemplo, de repente, você está lá tomando a sua água morna, para você pode ser ótimo, de repente, na primavera, no inverno e na primavera, mas, de repente, se você prestar bem atenção, pode ser que não seja tão bom assim durante o verão e especialmente durante o outono. Né? Tudo também vai depender daquilo que você comeu no dia anterior. Às vezes, uma água morna para a gente... Né? Pode ser interessante em determinada manhã, depende muito do que a gente comeu. E por que de manhã? Pode ser antes de dormir. Pode ser também antes de dormir. Né? Pode ser depois da refeição. Você, de repente, percebeu de manhã que você não conseguiu digerir adequadamente durante a noite, porque você comeu tarde, aquela janta lá de Natal, lá junto com a família, com aquela pizza de mussarela. Enfim, tantas circunstâncias. Mas a questão é, a percepção do seu corpo precisa estar afinada para você realmente perceber se aquilo ali está correto ou não para você. É isso daí. Tá? Então, lembre, não existe o melhor alimento, existe o melhor alimento para você. A Analice fez uma pergunta muito boa, que é, Eric, dentro da alimentação ayurvédica, podemos utilizar cebola e alho? Pergunto porque soube que existem algumas restrições ou formas de usá-las. Eu vou usar essa pergunta dela para ampliar, tá? O que a gente não pode usar dentro do Ayurveda? O Ayurveda estuda substância. O Ayurveda estuda... substância é... Dravya, esqueci o nome. O Ayurveda estuda Dravya. Todos os Dravyas a gente pode aplicar em algum momento. Por que cebola e alho não? O que acontece é que existem algumas tradições do yoga, Vaishnava, religiosa, o nome que vocês querem dar, filosófica, etc., que não utilizam alguns determinados alimentos, porque esses alimentos aumentam os movimentos mentais, chamado de rajas, que não são ruins. Que não é ruim se aumentar movimento, depende da sua necessidade. Se eu não tiver com rajas aqui neste momento, não consigo falar para vocês. Exatamente. Então, algumas dessas religiões, filosofias, o nome que vocês querem dar, pedem para as pessoas diminuir ou tirar isso da vida. Porque a pessoa tem uma intenção religiosa ou filosófica de acalmar a mente, meditar e tudo mais. No Ayurveda, a gente não vê por esse princípio, a gente vê pela necessidade que o nosso paciente tem. Por exemplo, o alho cozido é considerado... assado, desculpa. O alho assado é considerado no Ayurveda um rasayana, que é um grande rejuvenescedor tecidual. Então, se a pessoa estiver necessitando, ela comer de vez em quando, não vai ter problema nenhum. Até né? porque a guna dele muda. Se ele for comido cru, algumas pessoas, ou ainda frito, ele tem uma guna. Se ele for assado ou cozido, ele tem outra guna. Exato. Então, isso aí também vai diferir também. Porque ele passou por um paka, né? Ele passou por um processo de transformação. Então, por exemplo, a cebola branca não, esquece. Né? É aquilo, é ayurvédico, a gente entende a guna dela, mas a gente sabe que ela não faz bem para o organismo. Né? Então, vou usar ela em último caso. Mas a gente tem aquela cebolinha menor, a gente tem a cebola roxa, né? Que é outro tipo de alimento, sabe? Então, dependendo da necessidade, a pessoa pode ingerir aquilo. Mas é como diz meu professor, você não está comendo cebola e alho por quê? Aí sempre ele pergunta, porque eu medito. Você está meditando agora? Você está num centro de meditação? Você está morando num ashram? Você faz meditação diariamente? Nenhuma das alternativas? Então, por favor, coma cebola e alho. Agora, se você for por um processo, se você for por um ashram, se você faz meditação todo dia, se você tem um caminho espiritual, etc, então não coma cebola e alho. Então, um caminho espiritual que preconize isso, lógico, né? Então, muito cuidado com isso, sabe? É isso que a gente estava falando, é quando as pessoas começam a misturar conceitos. O conceito do Ayurveda é muito claro. Tudo e qualquer substância a gente pode usar dentro do Ayurveda, inclusive o alho e a cebola, inclusive o álcool. Tem remédio feito à base de álcool no Ayurveda, gente, sabe? Agora eu não estou falando para todo mundo sair enchendo a cara e nem comendo cebola e nem comer alho, não é esse o princípio. É entender como isso pode agir terapeuticamente na nossa vida.
Entende? E se o seu Agni está sendo capaz de digerir aquilo, porque às vezes pode ser excelente, deveria ser ingerido naquela sua circunstância, naquele momento que você precisa, mas aí a gente também, enquanto terapeuta, tem que avaliar se a pessoa tem capacidade de digerir aquilo ali naquele momento. Lembra da questão do Agni? O Agni é o principal no Ayurveda. Se seu Agni não digere aquele alimento, não coma. É mais fácil. É mais fácil não comer do que comer e deixar aquilo lá virar, sei lá o que dentro de você. A gente sabe o que é, mas a gente brinca que é alguma coisa que a gente desconhece. É um monte de gente aí dando boa noite, né? Um pessoal aí dos cursos, né? Tem, Paula, tem um curso 100% online. Você pode entrar e fazer o nosso curso gratuito online. Tem curso de formação online, tem um monte de coisa. A Paula Tosi, né, de São Roque. A Paula Tosi de São Roque, ela perguntou se tem curso 100% online. Tem ali. Entra no nosso site que você vai dar uma olhadinha, vai ver lá, tá bom, Paula? Dani, a pergunta acho que é para você, Sá. Quando você fala em doce, a Dani Arruda, desculpa, de Três Lagoas. Quando você fala em doce no café da manhã, que tipo de alimentos são esses especificamente? Isso seria um pouco mais complexo, né? Seria que demandaria um pouco mais de explicação em relação ao que seriam os 6 sabores e o que se referir ao que no caso dos alimentos doces. Mas basicamente, assim, de modo geral, a gente pode dizer que alimentos doces, né, dentro desse conceito do Ayurveda, são alimentos que vão ajudar ou vão construir ou vão ajudar na manutenção tecidual. Né? Então, são alimentos que eles demandam mais tempo para ser digeridos, eles precisam de mais Agni para digerir, então, normalmente, é uma das verdades absolutas que as minhas pessoas dizem, né? Que o doce tem que vir primeiro. Mas por quê? Porque a gente precisa estar com o Agni totalmente adequado, né, para poder consumir, já que ele é um pouco mais pesado. Mas o que eu estou me referindo poderia ser uma batata doce mesmo, uma tapioca. Na Índia eles comem arroz no café da manhã. Comem arroz no café da manhã. Lógico que você não vai comer um arroz como a gente come, mas sopa de arroz, mingau de arroz, porque o arroz ele foi cozido, né? aveia. Enfim, todos, não dá para dizer que todos os cereais, nem todas as raízes, não é bem exatamente desse jeito. Mas o que eu quero dizer é que são alimentos que vão ajudar na manutenção tecidual. Acho que dá para a gente generalizar assim, já que eu não consigo entrar aqui numa coisa mais específica no que se trata disso. Né? Mas acho que é isso. É isso. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem muita gente aqui dando boa noite, agradecendo. Obrigado a todo mundo. Boa noite geral, né? A Janine Valadares falando, margarina é quase um plástico. É um plástico para mim, sabe? Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. O meu bisavô, que fugiu da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, ele contava que eles usavam margarina para colocar nos tanques de guerra. E aí ele tinha pavor quando ele via a margarina na frente dele, porque era a única coisa no final da guerra que sobrou para as pessoas comerem. Olha que loucura, gente. Naquele momento ela foi ayurvédica. Naquele momento ela foi ayurvédica porque salvou a vida de muita gente. Mas olha que surreal, gente. Eles usavam para colocar no tanque de guerra. É uma coisa muito louca, sabe? Então, gente, por favor, né? Que ela não derretia. Ela não derretia, né? E não se perdia. Você pensa, num atrito, a margarina não continuava ainda mantendo a lubrificação e ela não se perdia com o calor do atrito. Agora imagina dentro de nós. É a mesma coisa quando a pessoa me pergunta, Eric, por que no Ayurveda a gente não usa óleo mineral? Óleo mineral, ele vem do mesmo princípio, ele vem do petróleo, e ele é o mesmo princípio, por exemplo, como chama? Do silicone. Vocês já passaram silicone na pele? Então, o óleo mineral vai fazer a mesma coisa. Por isso que a gente não usa, entende? Tem umas coisas que são... O conceito é até bem simples de entender, sabe? Se uma margarina não estraga, sabe? Ninguém consegue transformar aquilo ali, você põe fogo, ela não transforma, ela não faz nada, ela não derrete. Então... Como a gente vai comer isso, né? Ela é plástico, quase um plástico, né? Boa, Isabela. Obrigado pela pergunta. Isabela de... Não sei. Não sei. Isabela Taranto Cury. Essa é uma pergunta ótima, né? Qual a visão da alimentação ayurveda para o crudivorismo, frugivorismo e veganismo? Veja, eu vou começar, eu vou pedir para a Sabrina falar também. O Ayurveda, obrigado por essa pergunta, porque era um tema, é um mito também que a gente quer já deixar claro. O Ayurveda não levanta bandeira de nada.
Porque o Ayurveda não é uma pessoa para ser vegetariana, ou carnívoro, ou frugivorismo, sabe? Não tem lógico. Ela não é uma entidade. Ela é uma entidade. Perguntaram para o Dr. Robert numa palestra disso, né? Como o senhor vê o veganismo dentro do Ayurveda? Ele falou, eu não sei, o Ayurveda nunca conversou comigo, ele não é uma pessoa para ser vegana, né? Não é uma brincadeira isso que a gente está falando, é sério, para a gente conseguir entender, sabe? Eu ser vegetariano é uma coisa, eu ser vegano é uma coisa, o Ayurveda é outra. O Ayurveda estuda todas as substâncias. E a gente vai analisar o que é melhor para aquela pessoa, para mim, para Sabrina, para o meu gato, né? Para cada um das pessoas, cada um ser vivo vai ter uma alimentação ou uma vida adequada, tá? Por quê? O foco nosso é o Agni. Se você quiser ser vegetariana, vegana, frugívora, é isso, correto? Às vezes eu erro um pouquinho. Não tem problema nenhum. O seu corpo comporta isso. Se você dá conta. O seu Agni transforma isso. Você continua mantendo a sua boa saúde, tendo essas restrições alimentares? A mesma coisa para quem é carnívoro. Eu faço a mesma pergunta. Você quer comer carne todo dia? Ok, o problema é seu. Mas você digere a carne? Eu quero comer macarrão todo dia. Tudo bem também. Você transforma esse alimento diariamente? Esse é o ponto do Ayurveda, sabe? Eu conheço muito vegano que é super saudável. Também conheço veganos. Mas conheço veganos que também não são. É uma outra questão, porque é o indivíduo que a gente está estudando no Ayurveda, e não é o alimento. A gente vai estudar várias substâncias no Ayurveda para poder aplicar da melhor forma possível. Entende? Mas a gente vai sempre estudar a individualidade, aquela pessoa. Então não dá para dizer assim, tipo, vegetarianismo para geral é legal, frugivorismo para geral é legal, é sempre muito individual. De repente, a mesma pessoa ela pode passar um período da vida vegetariana se dando muito bem, de repente chega em determinada fase da vida, pela demanda da vida, o tipo de trabalho que está tendo, uma série de situações, e passa a não poder mais se permanecer vegetariana, por exemplo. Então, isso é muito individual, de tempo e circunstância. A gente tem, por exemplo, a gente tem 2 alunos nossos, fazer publicidade para eles, não, são pessoas muito queridas, que são veganos e viajam aí várias partes do Brasil dando cursos, palestras sobre o uso do veganismo dentro do Ayurveda, que é o Kamala, o Gilberto, e a Joana, do Ahara, lá de Campo Grande. Então são 2 pessoas veganas, entenderam o conceito do Ayurveda, entende? E conseguem aplicar isso, porque o principal é o Agni. Fazendo o Agni conseguir transformar isso, ótimo, porque esse Paka pode estar aqui dentro. Muita gente pode falar, mas Érico, o Ayurveda fala que todo alimento deve ser cozido antes. Ele deve ser cozido antes, se for possível, mas você também tem a capacidade de cozinhar ele dentro de você. Tá lá, o Paka. Os alimentos crus, na verdade, as dietas de alimentação crua não é exatamente crua, né? Elas passam por processamentos mínimos. Tem o corte, tem o amassamento, se expõe ao sol. Exato. Então, tudo isso já agrega Agni ao alimento também. Até colocar no sol, ele já vai estar gerando Paka, dependendo do alimento. O Dr. Robert mesmo, no livro dele, ele fala, a fruta que fica mais tempo no sol, ela já vai ter gerado Paka. Sabe? Ela vai estar madura, então ela está pronta para ser consumida, porque ela fez o Paka dela. Você não precisa necessariamente passar por um cozimento. Por isso até que fruta a gente come ela separada dos alimentos dentro do Ayurveda. A gente come ela entre refeições, ou come só ela, por exemplo. Entende? Então a questão do conceito do Ayurveda é bem legal e dá para se aplicar em qualquer tipo de alimentação, sem problema nenhum. Como eu falei para vocês, tem esses 2 profissionais, devem ter mais no Brasil, eu posso desconhecer, mas são 2 profissionais amigos nossos e tudo, que estudaram com a gente, que entenderam o conceito e aplicam de forma bem tranquila o Ayurveda dentro do veganismo. Né? Dani, ela pergunta pra gente, a Dani Arruda, então com relação ao ghee, se eu fizer o processo com uma manteiga comprada no mercado, ela pode ser chamada de manteiga clarificada? Exatamente. Pois já entendi que está longe de se tornar ghee. O ghee dos clássicos. O ghee dos clássicos, o ghee tradicional, dos clássicos e tudo mais. É um ghee modernoso, né? Gourmet passado pelo raio gourmetizador. Dani, poderia me indicar uma fonte confiável onde posso buscar a transformação do leite em ghee? Eu vou subir esse artigo científico, me procura no Facebook, eu vou estar lá, entre hoje e amanhã eu já subo, tá? Olha a Sônia aí, tudo bem, Sônia? Sônia, ela é de Teutônia, no Rio Grande do Sul, ela foi com a gente para a Índia, tudo bem? O Luiz, como preparar ghee com todas as precauções e orientações, sendo que no Brasil não temos matéria-prima?
e de forma que foi explicada. Abraço e muito grato. Luiz, infelizmente, esse é o nosso problema no Brasil, sabe? É. Um amigo nosso, aluno nosso, Badri, fez até um trabalho sobre isso, né? E ele foi atrás, assim, depois que a gente começa a estudar, a gente fica querendo sem tomar leite, sem tomar o guide, porque a gente não sabe da onde veio, né? É bem complicado mesmo. Então não devemos colocar mel no chá, de acordo com a Ayurveda? Parou, já era, acabou. Ainda mais você que mora no Rio de Janeiro, para que esse calor todo? Você vai ter problemas. Mel não! Sai correndo disso. No Ashtanga Hridaya fala que... É a Ingrid, lá do Rio de Janeiro. É a Ingrid do Rio de Janeiro. Então não devemos colocar mel no chá? De acordo com a Ayurveda, ele fala assim, não devemos colocar mel em nada que é quente, não devemos esquentar o mel, não devemos, se você tem um corpo por natureza quente, não deve ingerir o mel e não deve ser ingerido mel nos dias quentes. E não pode misturar mel em igual proporção ao ghee. Porque senão ele vai ficar indigesto, ele vira veneno. Não pode. Mel é puro e ponto final. A terapia do limão acordar. O Jorge Guerreiro perguntou, qual terapia do limão? Será aquela de tomar vários limões? Eu acho que assim, é um pouco descontextualizado, né? Assim, no caso da terapia do limão, é a terapia do limão, não é a terapia do limão Ayurveda. Do Ayurveda. Isso não quer dizer que a gente não possa entender ayurvedicamente o que vai acontecer no corpo, né? Aí é uma outra história que tem de hora para acabar, você está fazendo um processo, talvez, né? Então é uma outra condição. Qual fruta que diminui o apetite de comer doce? Uma boa pergunta, Sueli, porque a gente não te conhece, né? Então a gente tem que entender o processo da pessoa, o porquê que aquela pessoa está com apetite de comer doce. Muitas vezes não é fisiológico que eu digo não é físico, né? Não está em Sharira, pode estar nas emoções, pode estar nos pensamentos, pode estar no costume do dia a dia. Tem que analisar o que é doce para você, o que é doce para a gente, o sabor doce. Sabor doce é um outro conceito, não é açúcar. Então é um pouquinho mais complexo, né? Mas fora isso, se você quiser experimentar tâmaras israelenses, talvez funcione para você. Uau! Tâmaras o quê? Israelense, porque tem a tâmara indiana que não funciona. A tâmara israelense ela é mais suculenta, é mais docinha. Então, se você quiser experimentar, vale a pena, talvez. Vontade de comer doce, come tâmara. A Caroline da Nelon pergunta, é verdade que o chá deve ser consumido morno? Não sei em qual racionalidade. No Ayurveda, existem vários tipos, né? A gente pode ter a infusão, que é o que a gente chama de chá, tem infusão fria, infusão quente, tem a decocção, então... Tudo vai depender do tipo da substância. Então, por exemplo, se for uma substância como flores, folhas frescas, um processo, se for caule, se for raiz, se for folhas secas é outra, se for extrato é outra, então tudo vai diferenciar, né? Então vai mudar a guna e a forma como você vai conseguir absorver aquilo ali. A Paula Tosi de São Roque pergunta, o Ayurveda faz parte da dietoterapia chinesa? Não, são duas coisas diferentes. Completamente diferentes. A medicina chinesa, onde tem toda a parte de alimentação, eu não sei o nome em chinês, é uma coisa, o Ayurveda vem com uma outra racionalidade. Luanda Matos, no Ayurveda não se deve comer nada gelado? Ótima pergunta, Luana Matos. Foi feito isso na Índia. Adivinha o que o professor respondeu? Não tem problema. Depende do momento, sabe? Quando a gente fala gelado, vai depender da pessoa, da necessidade. Você pega uma pessoa que está com calor, suando, você não vai dar nada gelado para a pessoa, vai dar um chá quente para a pessoa. Você vê que não falta lógica. O que faz mal é ficar bebendo gelado junto com a refeição, beber gelado num dia frio. O que mais? Beber gelado se você está constipado. Exatamente. Beber gelado se você está cheio de catarro. Tomar coisas geladas, né? O ideal é somente, se você for ingerir algo gelado, né? Só comer algo gelado em circunstâncias propícias àquilo. Muito quentes. Tá lá com calor, né? Deu bastante aula, falou muito, tá muito aquecido, trabalhou demais no sol. Talvez. Ou tá na praia, sabe? Ali se espreguiçando na sua esteira, sabe? Com aquele calorzão de 40 graus. Pergunta para uma pessoa dessa se ela quer tomar um chá quente, né? Então, tudo também tem que ter um equilíbrio, tá? Sim, Paula, com certeza. A Paula pergunta, como nutricionista posso equilibrar o emocional e fisiológico com a Ayurveda? Esse é o foco do Ayurveda. Inclusive pela alimentação. Na verdade, a gente tem um foco de trabalhar com a alimentação para trabalhar a parte emocional e a parte mental. Amanda fez uma pergunta, Amanda Lenharo. A Amanda Lenharo de Santos e São Paulo, ela faz a pergunta. E o óleo de girassol, Eric? O óleo de gergelim não pode aquecer, né?
Amanda, veja, existe não sei se é falta de informação, às vezes a internet mais prejudica a gente. Todo óleo a gente pode aquecer. A questão é que todo óleo tem um ponto de saturação, tá? Então, tem óleos que tem um ponto de saturação mais baixo, que é o quê? Ele vai ferver, a molécula dele vai se quebrar mais rapidamente, que é uma temperatura mais alta, mas mais baixa que os outros, e outros óleos têm um ponto de saturação mais alto. O ideal é a gente não passar do ponto de saturação de nenhum óleo. Então, por isso que se recomenda, às vezes, usar outros óleos, né? Por exemplo, na Ayurveda mesmo fala, aí em vários locais do mundo, que o melhor óleo para se cozinhar é a banha de porco. Vocês acreditam? Por quê? Porque o ponto de saturação é alto, né? Então, ela vai saturar bem menos, tá? E lembrar que tudo que vem do animal já é saturado, é um outro processo, mas aí não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer a saturação quando a gente esquenta. Então, tudo quando a gente satura o óleo, ele ferve. Sabe quando ele ferve, ele pipoca? Estourando, ali ele entrou no ponto de saturação. Então, tudo isso vai entrar no nosso organismo e a gente não consegue transformar. E ele se torna ama. Né? Então, óleo de girassol ou óleo de gergelim... O óleo de girassol ele não é exatamente a melhor coisa para você utilizar. Se você o gergelim ele é melhor, né? Ele não é um bom óleo para você usar. O que a gente tem, assim, você não vai encontrar esse tipo de informação porque nós não consomem. Mas, por exemplo, o nosso óleo de oliva, né, o azeite de oliva, ele a gente tem muitas fontes aqui, existem excelentes marcas, existem excelentes produtos, é a melhor forma de você consumir. O óleo de coco também. Agora, o óleo de girassol realmente ele não é exatamente a melhor opção. Vou deixar para você responder a pergunta do Jorge, Sabrina, Jorge Guerreiro. Fale do mito do trigo, o glúten. Também. Entra naquela história que eu estava falando anteriormente, das pessoas imaginarem que o Ayurveda trata-se, principalmente da parte de Ahara, trata-se de restrição. Restringir determinados alimentos, principalmente se você teve como base... assim, as culturas do mundo elas se desenvolveram com base em determinados alimentos. Aqui, a gente, nos povos originais da localidade do Brasil, né, a gente tem o alto consumo de mandioca, por exemplo. Né? A gente não tinha trigo, não tinha arroz, mas a gente tinha mandioca. Né? Então, a gente pode até dizer que era um sabor doce de manutenção tecidual. Né? E o tinha trigo... o inhame também, né? O inhame foi trazido. O cará também? Ele veio com os povos originais africanos. Bom, aí o que acontece? O glúten, o trigo, né? Vamos falar, uma coisa é o trigo, outra coisa é o glúten. Vamos falar com calma. Não que eles não estejam juntos, eles estão juntos, mas vamos separar o assunto. Em outros lugares também. Vou dar uma espirrada. Saúde! Desculpa. Então, assim, o trigo ele fez parte de muitos desenvolvimentos de determinadas culturas. Então, daquelas culturas em especial, elas têm uma capacidade boa de gestória em relação ao trigo. Agora, o que você está se referindo, né, que parece que virou um boom, né, em relação às pessoas cortarem o glúten na alimentação, que eu volto a dizer, cortar esse tipo de produto radicalmente da vida da pessoa pode trazer graves problemas, tá? Assim como parar, de repente, de comer carne sem fazer uma transição correta, né? Enfim. Mas no glúten, no caso do trigo, pode ser até pior do que parar, de repente, de comer carne. Mas o grande problema que a gente tem do trigo atualmente, assim como da soja, assim como do milho, né? A gente já tem um produto totalmente modificado, né? Então, basicamente, a gente ainda não tem... Agora já começa a surgir pesquisas, porque a gente já está há mais de 10 anos com isso. A gente não sabe ainda, em termos ayurvédicos, o que esse tipo de... Qual o processo, né, final, né? Que tipo de tecido se origina da transformação ao longo prazo, né, no desenvolvimento de uma vida, desse tipo de consumo de glúten que a gente tem atualmente, né? E o outro problema é o alto consumo de determinados tipos de alimentos, né? Então, por mais que, digamos, que ele não fosse transgênico, que ele não fosse modificado, que ele não fosse outro alimento daquele diferente dos nossos ancestrais consumiam, ainda assim, a quantidade de que a maioria das pessoas consome desse tipo de produto é demasiado, é muito, assim como açúcar, assim como carnes, né? Enfim, então o problema também está no alto consumo. Então, provavelmente não é a melhor coisa consumir tanto. O que é alto consumo? É comer todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia. Isso é demais, você não vai conseguir, né, dissolver isso daí dentro de você. Você não tem agro. De repente, você tem uma boa saúde, você tem um bom agro, e por um período maior do que a maioria das pessoas, você consegue consumir aquilo. Mas a idade também, né? Chega a um determinado momento que provavelmente você não vai conseguir.
Vamos ver outra perguntinha aqui. Apesar de estarmos falando de alimentação, quais os benefícios do jejum no Ayurveda? Sim, não tá ligado à alimentação, sim, viu, Akik? Porque o jejum não deixa de ser um alimento, né? Porque você começa a alimentar pelos outros sentidos, tá? Mas o jejum no Ayurveda a gente tem que tomar bastante cuidado. Ao mesmo tempo que ele é muito recomendado, ele é recomendado em períodos específicos, dependendo do seu organismo, como funciona o seu sistema digestório, como funcionam os seus tecidos, época do ano, depende da idade, depende de N fatores, mas o jejum é até um tratamento dentro do Ayurveda, né? Então, tem pessoas que vão para a Índia, vão fazer tratamento, e o médico lá, o especialista em Ayurveda, fala: olha, você vai ficar 3 dias sem comer, só tomando água de arroz. Nós falamos praticamente junto. É um tratamento, a Sabrina passou por isso agora há pouco tempo, sabe? É um tipo de jejum, né? Uma monodieta que a pessoa vai fazer durante 3 dias. Então é muito comum, mais comum do que a gente imagina. É bem benéfico. Ficar durante algum determinado período do dia, né? Por exemplo, você não tomar um jejum, não comer um almoço e de repente comer, sei lá, um caldo de arroz à noite. Isso é um jejum também. A Rúbia perguntou se o ghee de uma marca chamada Damodar é bom. Não Rúbia, assim, o ideal nessa questão de marcas é você entrar em contato com o fabricante, perguntar qual é o processo, da onde vem a manteiga, como eles fazem, se vem do iogurte, se vem da nata, qual é o processo que ele tem, e você faz a escolha se você vai usar ou não, tá? Eu desconheço mesmo, a gente faz o nosso aqui em casa, tudo aqui em casa, a gente, acho que eu nunca comprei ghee de fora de casa, então fica difícil, né? Opa, tem uma pergunta da Consuelo Lima meio grandinha aqui, vamos ver? Para situações em que há dificuldades na digestão, levando a situações de falta de excreção por 1 ou 2 dias, por exemplo, é provável que o fogo digestivo esteja em desarmonia? Não? É provável que o fogo digestivo esteja em desarmonia, não? Sim. Sei que existem as particularidades de cada indivíduo, porém, considerando a existência de uma alimentação consciente, sem excessos, o que pode estar acontecendo de fato? Existe algum ponto de atenção a ser considerado? Consuelo, primeiro ponto, outro mito que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não sei de onde as pessoas tiraram, que no Ayurveda fala que todo mundo deve defecar todos os dias. Eu já escutei que tem que falar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, depende da pessoa, ela... Fico fraca se eu fizer isso 3 vezes por dia. Tá? Depende, primeiro, do Agni da pessoa, do Koshta, que é o sistema digestório, e principalmente da quantidade que ela come. Pelo amor de Deus, né? A pessoa come igual um passarinho, aí ela vai ficar forçando o organismo dela a defecar todo dia. Gente... Tudo é muito, na verdade, do hábito, né? Se é normal a pessoa a cada 2 dias ou 3 dias fazer cocô, sem nenhum problema, ela não sente nenhuma dificuldade com relação a isso, não fica com dor de cabeça, não se sente mal, normalmente funciona assim para ela, isso não é um problema. Agora, se isso está acontecendo como uma eventualidade, provavelmente, mesmo que ela ainda continue seguindo boas regras de alimentação, talvez tenha alguma coisa a ver com a parte emocional, talvez tenha a ver com alguma alteração da rotina da pessoa, né? Alguma situação que ela está tendo que digerir emocionalmente. Então, algumas circunstâncias vai sempre abalar a parte intestinal, sério. Analisa direitinho, né, o histórico da pessoa, se é você, vê o seu histórico. A gente vê muito essa questão do histórico dentro do Ayurveda. Existe até alguns exercícios que a gente faz com os pacientes, eles montarem cartilhas, né? Tipo, não sei, a diário, para estar analisando, porque muita coisa na nossa mente também entra no dia a dia, a gente acaba não conseguindo registrar. A Luana Matos pergunta: posso adoçar o chá com açúcar mascavo ou rapadura no lugar de mel? Lógico. Não, toma chá sem açúcar. É melhor. Toma só o chá. Porque você vai mudar a guna da erva. Exatamente. Tá? Eric e Sabrina. É a Rita. Oi, Rita. Tudo bem, querida? Boa noite, queridos. Agora fiquei pensando, como o ghee que a gente faz não é original, será que a regra do mal vale igual? É uma ótima pergunta que você acabou de ver. Do mel com o ghee na mesma quantidade vale igual? Ótima pergunta, Rita. Né, a gente tem que pensar, vamos pensar depois disso daí, analisar direitinho, né, porque ele não é o mesmo ghee que está falando no texto, ele é uma manteiga clarificada, que é boa também, melhor que a manteiga normal, e a gente precisa pensar, vamos analisar, né, o porquê disso. Eu vou pensar melhor para te responder, sinceramente eu não sei te responder. Sabe responder? Eu não entendi direito. Se o ghee que a gente faz hoje em dia não é esse ghee, como se fala,
a regra de comer o mel com ghee na mesma quantidade também... Eu não arriscaria, porque aí você vai ter um Prabhava, que é um outro conceito do Ayurveda, que é, ou seja, tipo, provavelmente uma reação inespecífica e que, na maioria dos casos, não vai dar pra gente prever a reação do seu corpo. Então, eu não arriscaria. A Sueli fala, então, do pão de mel, então, é inaceitável. E ponto final. Né? Joaquim... Mas, veja, de vez em quando, provavelmente, talvez você não morra. Talvez. Lógico, né? Mas eu não arrisco. Né? Quer dizer, eu não morri até hoje. O Joaquim fala, eu também acho que é isso, Joaquim, que ele poderia estar falando, que é a questão do limão, né? Grata Sabrina. O que o Joaquim está falando, Eric? A questão do limão citada anteriormente, acho que se refere na cultura de beber meio copo de água morna com suco de limão em jejum para desintoxicar. A gente já falou sobre isso, realmente ela deve ser utilizada quando realmente precisa, não como um hábito. Seria exatamente. A melhor resposta. Faça algum comentário sobre o consumo de ovos. Sou vegetariano, mas 2 coisas não deixei de comer: peixe e ovo. Então você não é vegetariano, querido, desculpa. Você sabe que, na verdade, os indianos, eles, para vegetariano mesmo, eles não comem ovos, né? Aqueles que são realmente e tem uma lógica, né? Porque se a gente for pensar, vegetariano, aquele que se alimenta de vegetais. Então, peraí, então não vou comer ovo, né? Zeca, dizer que você é um ovo... Não, ele come peixe, amor. Tá. Come peixe. Tá. Então você só não come carne de frango e de boi. Aves, suínos e bovinos. Ok. Né? Quer falar do ovo? O ovo é isso, assim, ele é um tipo de alimento que a gente está acostumado, a gente pode continuar consumindo ele com certa moderação, como qualquer tipo de alimento, na verdade, enfim, ou seja, você não vai precisar, não coma pelo menos 2 a 3 ovos por dia, eu acho que não seria ideal, mas ele também não é um alimento a ser descartado, a gente tem boa capacidade digestória dele, ele tem boas nutrientes, eu acho que com determinada precaução é um excelente alimento para ser continuado a comer. A Débora pergunta, Débora Dias, a transição para o vegetarianismo que vocês mencionaram é essencial ser feita ou depende da pessoa? Depende de cada pessoa, Débora. Tudo no Ayurveda vai depender de cada pessoa. Eu conheço pessoas que pararam de comer carne de um dia para o outro e não sofreram nenhum abalo, como outras pessoas que precisaram até de reposição de vitamina B12, de vitaminas e tudo mais. Nutrientes. Porque depende do Agni da pessoa, sabe? Mas cada caso é um caso. Tem gente que realmente necessitou cortar carne, tem gente que cortou por uma questão religiosa, outros por uma questão do animal. Então é muito individual, muito individual. A gente sempre no Ayurveda tenta não generalizar, a gente tenta sempre estudar aquela pessoa, né? Naquele momento. A Janine Valadares, ela fala de uma questão que o Dr. Laí Ribeiro fala, né? Que o nosso trigo é transgênico e tem 400 vezes mais glúten do que o trigo original, entre aspas, obviamente. Em sua plantação é usado um agrotóxico à base de glifosato, né? Então, ela está falando justamente da questão cancerígena e tudo mais. Tem muitas, se a gente põe na internet, é um dos principais problemas. Mas ainda assim, eu diria o seguinte, muito cautela em retirar totalmente esse tipo de alimento do seu prato, tá? Ou tenta ir atrás de um trigo de qualidade. Sim, tem trigos orgânicos hoje, tá? Esse é o problema. Consome um trigo orgânico, então. A Andréia pergunta, boa noite, gostaria de saber se tomar água morna com limão e cúrcuma é benéfico. Veja, Andréia, como eu disse antes, tudo no Ayurveda pode ser benéfico, como pode ser maléfico. No Ayurveda a gente fala que tudo é veneno e tudo é remédio. Tudo, né, vai depender da sua necessidade. Você tem necessidade de tomar água morna com limão e cúrcuma de manhã? A minha pergunta é essa. Se você tem e está fazendo bem para você, ótimo, né? Se não, pare de tomar. É assim que funciona a Ayurveda, né? Então é bem simples, não tem muito o que se pensar. Qual é a sua necessidade? A cúrcuma tem as suas propriedades, que são ótimas, o limão tem as suas propriedades, que são ótimas, e a água morna também tem as suas propriedades, que são ótimas. Agora, qual é a sua necessidade? Olha, tem ali a Úrsula da Rocha, ela está perguntando assim, fale sobre alguns maus hábitos que fazem com que o Agni enfraqueça com o tempo. Fácil. Fácil, fale. Comer tarde da noite e depois de dormir. Puta, isso né? Isso mata o Agni, mas tipo, trucida, faz ele se suicidar. Outra coisa que também faz enfraquecer o Agni com o tempo é você comer alimentos gelados ou muito crus, como, por exemplo, você vai lá começar no almoço, né? Aí você come aquele prato de salada, isso mata o Agni.
você diminui o seu Agni. Se você não tiver Agni o suficiente para digerir aquilo, volta naquela... Desculpa, amor. Volta naquela pergunta da moça sobre o frugivorismo, o veganismo, etc. A mesma coisa. Não que tudo isso seja cru, né? Mas volta no mesmo assunto que muita gente pergunta. Se eu como só salada faz mal? Se você não tiver Agni para digerir isso, com certeza, abaixa muito seu Agni. Outra coisa também que diminui muito o Agni é estresse. Estresse. Trabalhar naquilo que você não gosta, muitos problemas. Claro que assim, o estresse é uma coisa que faz você levantar da cama, mas se você viver sob a situação de estresse diariamente, todo dia, toda hora, isso enfraquece seu Agni. Isso, na verdade, é o causador de muitas doenças modernas, aí síndrome do intestino irritável, várias intolerâncias, inclusive. Não dormir bem. Não dormir bem, dormir pouco, dormir mal, né? Isso também faz com que você... Mas assim, olha, eu acho que comer tarde, que faz muito pacote, favorece muito o pacote de estresse contemporâneo, é uma coisa que enfraquece o Agni com o tempo. E às vezes não precisa muito tempo não, viu? Coisa rápida. A Luanda Matos está perguntando, que ela está falando que está fazendo um Panchakarma nesse momento devido à inflamação intestinal, e ela faz um comentário que, incrível como não sente dores, né, quando come bem pouco. O que o Ayurveda fala sobre a quantidade de alimento que devemos ingerir. É individual, Luana. Tem alguns livros que falam que a quantidade de alimento é a quantidade de 2 mãos. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, eu estou lendo as perguntas. Assim, chama de Anjali. Em alguns livros falam que, na verdade, a quantidade de alimento não depende só das suas mãos, depende do seu dia a dia, né? O que você queima desses alimentos, se você faz atividade física, se você trabalha... Se for considerar, os indianos têm 2 pás, né? Eles, assim, o que eles comem. Mas depende do dia a dia seu, né? Eu atendo, por exemplo, atletas que, obviamente, isso daqui é pouco para eles, porque eles vão queimar muito isso. Então, é tudo uma questão de bom senso, sabe? A questão do bom senso no Ayurveda é muito importante. Muito importante mesmo, tá? Lembrando que não tinha atleta de alta performance nos clássicos. Deixa eu ver aqui. A gente vai estar fazendo as últimas respostas agora, tá? Olá, boa noite, Eric e Sabrina. Poderiam comentar como seria o tratamento consulta alimentar após a avaliação? A pergunta, né? Então, ela continua. Após a avaliação, a sugestão do plano alimentar, sim. Acompanhamento, sim. Normalmente, a maioria dos... quem perguntou isso foi a Sandra Keiko Sato. Normalmente sempre tem para todos os profissionais. Todos os profissionais que eu conheço fazem um acompanhamento e deve ser feito, né? Uma coisa que é importante ressaltar que é o seguinte, uma consulta e um tratamento e orientações nesse sentido, de uma dietética ou ainda de um programa de rotina diária, ele não se dá isoladamente, tá? Não tem como você fazer uma consulta e receber unicamente um plano alimentar. Tá? Ele é composto, o plano alimentar, ele tem que estar dando suporte ou suportando outros procedimentos, né? Que pode incluir aí desde massagens, visitílios, uma série de outros procedimentos, tá? Ou ainda dando suporte para determinadas ervas. Então, isso é muito importante ressaltar de que quando vem um programa, né? Quando você passa por uma consulta, ele não deve vir como resposta única e exclusivamente um programa alimentar. Tá. Eu estou pegando aqui o texto clássico para responder essa pergunta, porque é uma pergunta que foi feita pela Délia Rodrigues, que ela fala assim: estou fazendo um curso de terapia ayurvédica em Alto Paraíso de Goiás, aprendi a tomar água morna com gotas de mel pela manhã e melhorou o meu pigarro. Aliás, sou capa. Parabéns por ter descoberto o seu biotipo, que é uma coisa muito rara de se acontecer. E por que eu estou pegando o clássico? Porque isso, normalmente, essa questão do mel já não é a primeira vez que acontece comigo. E eu falo que isso é falta, e eu posso conversar com qualquer profissional de Ayurveda, eu não tenho problema nenhum para isso. E para não existir confusão, eu estou com a Ashtanga Hridaya aberto, está aqui na minha frente, tá? Eu estou no se eu não me engano, é capítulo 2, deixa eu dar uma olhadinha. Por isso que eu adoro os clássicos, para evitar qualquer questão. Tá no capítulo 2, tá? Na parte de Dravya Vignanya, tá? Então eu estou aqui no
Shloka número 51 ao 54, quando ele fala sobre o mel. Tá? Então eu gostaria que vocês ouvissem. Se as pessoas passam de uma outra forma... E a gente encerra com isso, né? Se as pessoas passam de uma outra forma o consumo do mel, eu desconheço. Eu conheço o que está escrito aqui, o que foi me ensinado dentro das escolas tradicionais na Índia, tá? E é bem importante eu deixar claro isso. Então vamos lá? Então, para a gente não ter nenhuma dúvida e depois também ninguém falar que o Eric está inventando alguma coisa. Está escrito assim. O nome em sânscrito para o mel é chamado de madhu, tá? Então, madhu é benéfico para os olhos, a visão, dissolve massas duras, alivia a sede, reduz capa, venenos, soluços, doenças hemorrágicas. O bom mel é bom para até diabetes, hanseníase e outras doenças de pele, vermes, vômito, dispneia, tosse, diarreia. Ele limpa, liga e cura ulcerações, aumenta a vata, é não oleoso e levemente adstringente e doce no sabor. Madhu Shankara, que é o mel solidificado, que é a maioria que a gente acaba tendo, é mais fácil encontrar, é semelhante ao mel quanto às propriedades e ações. Prestem atenção agora. O mel mata se utilizado após ser aquecido e ser ingerido por aqueles que sofrem de calor excessivo durante a estação quente, em um país quente ou juntamente com alimentos quentes. No entanto, o mel não produz qualquer prejuízo quando utilizado morno, misturado com água quente. Mas não terminou. Para produzir vômito ou para administração de enema. Ou seja, via outra, tá? Não é via oral. Porque é via anal. Ele sai do corpo antes de sofrer a digestão. Então você pode tomar ele via oral ou anal, porque logo depois ou você vai vomitar ou você vai ter uma diarreia. Entende? Tá aqui, ó. Ashtanga Hridaya, um dos principais textos do Ayurveda. Então, o que ensinam, não tenho a menor ideia. Eu sigo isso, eu sigo o que está lá na Índia, o que a gente aprende tradicionalmente, sabe? O mel é muito bom. Nossa, a gente tem mel aqui, a gente consome o mel é ótimo. Aliás, tem uma outra questão sobre o mel. O que, querido? A falsificação do mel é muito grande. A falsificação do mel é grande. Além do que também, a gente tem o mel que é produzido por abelhas africanas e elas são, na verdade, basicamente torturadas para produzirem aquela substância que não necessariamente é mel. O mel, ela é, na verdade, produzida quando ela vem de floradas, né? Ela tem ali porque ela está fazendo aquilo ali porque ela quer, porque ela está feliz. Então, a produção do mel, na verdade, ela deve vir de abelhas que estão fazendo aquilo ali por livre e espontânea vontade, não quando são torturadas para fazer mel. Então, também essa maioria do mel que a gente tem, ele não é de boa procedência. A maioria, tá? Tipo, bota aí 70%, 80%. Tá, eu fiz aqui uma última atualização, então vamos terminar aqui algumas perguntinhas. O Luiz... Olá, por favor, poderiam responder a questão da temperatura do corpo elevada e da bebida gelada colocada abaixo? É o raciocínio básico da Ayurveda, sabe? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na Índia. Eu estava num verão na Índia, as altas temperaturas 47, 48 graus em Delhi, e eu passando muito mal, eu peguei uma água gelada e joguei sobre a minha cabeça. O que aconteceu com o meu corpo? Abaixou a temperatura. É a mesma coisa. Não tem, o raciocínio do Ayurveda é muito básico. Opostos se tratam. É dessa forma que a gente vai fazer. Usar muito gelado no dia a dia vai gerar uma doença, porque seu corpo não pode ficar gelado, porque o seu corpo ele tem uma temperatura média. Você não pode abaixar dessa temperatura. Mas quando essa temperatura eleva muito, você pode usar o gelado para abaixar ele, mas como terapeuta, como terapêutica. Né? Você vai usar o frio como uma terapêutica. Essa é a diferença. Você não vai usar isso no dia a dia. Tá? A Andrea também li um artigo dizendo que a cúrcuma deve ser consumida com pimenta para aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Isso é verdade. Isso é um estudo específico anti-câncer, que você usa a curcumina da cúrcuma, e você usa também a parte da pimenta preta, que é chamada pimenta negra, né, a piper nigrum, que é conhecido para nós como a pimenta do reino, né? Também a gente usa no Ayurveda, é bem legal também.
Olha o gato fofo. É o nosso gato, tá aqui. O site nosso tá aí, não tá aí? A gente responde para vocês depois, Paula. Então aqui tem mais 2 perguntas para a gente finalizar, tá, gente? Porque a gente tá cheião aqui de atividade, tá? A Maíra pergunta: olá, Eric, Sabrina, boa noite. Trabalho com alimentação e pretendo fazer um doutorado em 2017, inserindo o tema nutrição Ayurveda. Você conhece alguma universidade de professores que possam me orientar ou fazer algum tipo de parceria? Maíra, ser direto e reto, vai estudar Ayurveda. Eu aconselho você primeiro começar a fazer Ayurveda, depois você procura alguém que possa fazer isso. Exatamente. Se você não estudar Ayurveda, você não vai entender o conceito e o raciocínio do Ayurveda. Não tem como deslocar, puxar a Hara de toda a estrutura do que é Ayurveda. Eu sempre falo, quando eu vou dar aula de Ahara, que para você falar de Ahara, você tem que conhecer a Ayurveda em quase toda a sua totalidade, porque senão você não consegue falar de Ahara. Então, não tem como falar de... Aliás, nutrição ayurvédica já é um termo que a gente evita a gente nem usa a palavra nutrição ayurvédica. Não é bem assim, é um conceito filosófico, é outra história. Então, eu aconselho você a estudar Ayurveda primeiro. E aí, para finalizar, tem uma pergunta interessante aqui da Laura, que ela pergunta que ela estuda Ayurveda, né? E ela gostaria de falar que a gente falasse um pouquinho dos antídotos para facilitar a digestão dos alimentos. É meio complexo, Laura, porque assim, são muitos, tá? Não tem exatamente, eles não são antígenos, né? Então, assim, eles não são opostos, na maioria das vezes. Isso tem muito a ver com, não só com rasa, né, que é o sabor, mas com víria, o vipaka, né? Então, assim, não tem como eu falar aqui, a gente não tem esse tempo. Então, o conceito de antídotos, ele vai muito além das oposições, não teria como falar como as gunas, né? Leve, pesado, quente, frio, ele é um pouco mais do que isso, tá? Ele é um ramo também de estudo, é bem complexo. Eu queria finalizar com esse assunto, porque eu acho muito importante. O antídoto se usa de formas diversas para cortar ou diminuir um efeito chamado negativo de um ou do outro alimento. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Ao vocês fazerem isso, vocês estão lidando de forma verdadeira com vocês mesmos? Viver baseado no antídoto não dá. Entende? Você está mentindo para você mesmo. Você vai comer um queijo e você sabe que aquele queijo vai aumentar a ama porque o seu Agni não está bom. Aí você vai lá não, mas eu vou colocar uma pimentinha preta, porque a pimentinha ou a outra pimenta, ou tem várias coisas que pode ser antídoto do queijo, vai diminuir o efeito negativo. Então eu posso comer. Você está mentindo para você mesmo, minha gente. Se você fizer isso todos os dias, isso daí não vai ter funcionabilidade. É uma coisa que, por exemplo, se você abre mão de vez em quando, comer alguma situação que você não tem água suficiente para consumir, você pode usar isso como recurso. Mas não dá para você usar como terapeuta. Exatamente. Pensem nisso, sabe? O Ayurveda, antes de tudo, é vocês serem felizes. O foco principal do Ayurveda é felicidade e você ser verdadeiro com você mesmo. Sabe, se você já começa na própria alimentação querendo esconder o sabor, sabe, do alimento, e a gente precisa de todos os sabores. Eric, eu como aquilo, me faz muito mal. Então para de comer. Depois você volta mais para frente, por que não? Né? Todo mundo, a gente passa por isso, várias coisas. Outra coisa que também não tem na Ayurveda você não tem como você dar um remédio, uma erva, alguma coisa para poder aquele tipo de alimento parar de fazer mal para a pessoa. Não tem muito isso. Tá bom, gente? Então eu gostaria de convidar vocês também, lembrando, mês que vem a gente volta, mês que vem tem grandes surpresas, tá? A gente vai ter o curso gratuito da segunda temporada do curso gratuito de Ayurveda, final de novembro, prepare-se, 100% gratuito, vocês vão assistir várias entrevistas, palestras, aulas ao vivo. Prepare-se, a gente vai falar muito dessa questão do Ayurveda ser muito mais do que uma medicina, a gente nem gosta de chamar o Ayurveda de medicina, vocês sabem que o Ministério do Ayurveda na Índia, né, que também é do Ayurveda, eu estava no congresso lá deles agora, eu participei representando o Brasil, né, no BRICS, representando o Brasil também no Ministério do Ayush, e você sabe que eles nem estão usando muito a palavra medicina. Essa semana mesmo, ontem ou anteontem, eles fizeram um post chamando o sistema ayurvédico, porque não que o Ayurveda não seja uma medicina, mas ele não é só isso. Ele é muito mais do que uma medicina, né? Ele é um estilo de vida, ele transforma as nossas vidas, ele, em conjunto com outras técnicas como o Tantra, o Vedanta, o Yoga, ajuda muito no desenvolvimento de entender a nossa vida, entender quem somos nós, entender os nossos sentimentos. A gente vai estar falando muito isso na segunda temporada do curso gratuito, então eu espero que vocês possam assistir também. A gente tem
Aí o curso semipresencial de formação em Ayurveda com o Dr. Robert Svoboda, a doutora Cláudia, que começou essa semana, tá? Se alguém quiser também procure no nosso site. E a gente tem aí o nosso carro-chefe, que é o nosso curso de rotinas saudáveis, que se quem aí tiver interessado em gerar uma boa rotina na saúde de vocês. Fala sobre algumas coisas de alimentação. Fala bastante, né? Coisa de alimentação. Não tem como não falar. A gente fala dos antídotos, a gente fala dos alimentos de acordo com a estação do ano, por exemplo, que nem deu tempo para a gente falar, que é um dos alicerces do Ayurveda, a gente comer somente alimentos da estação. Alguém faz isso? Alguém sabe qual essa época agora da primavera, qual é os alimentos? Quer uma dica? É bem simples. Procure saber qual festa da fruta, por exemplo, está tendo na sua cidade. Vocês já nunca pensaram nisso? Que fruta que é agora nessa época? Qual é a feira que tem bastante? Alguém lembra? Aí perto de vocês. Tem um monte, sabe? Nunca ninguém ouviu falar? Festa do morango, festa do caqui, festa da uva. Porque essas festas são só realizadas na época que dá... Tá abundante. Exatamente. Então, é uma dica muito importante para você se ligar. Putz, é época do morango, olha lá, vai ter a festa do morango. Vamos comer morango, né? Porque o morango ele vai estar rico. Sabe uma coisa que a gente falou, respondeu várias perguntas, e a gente não falou um ponto importante? Falou do trigo, falou da forma transgênica. Eu lembrei muito do meu professor, meu primeiro professor de técnicas naturais, que ele falava muito do solo. A gente esquece do solo. O solo, ele está ficando pobre. Ele dá o alimento oco. Sabe, alimento fora de época, alimento é oco, o alimento não tem sabor, o alimento ele não tem nutrientes o suficiente. Então, eu lembrava muito dele estudando Ayurveda, o professor Edson Hiroshi, quando ele falava o alimento oco, e o alimento oco é isso, é você comer o alimento da época, da estação. Se ele não está na estação sendo dado, é porque ele passou por um processo químico ou um processo que não é da época, ele não vai ter os nutrientes o suficiente que aquela estação, que aquele solo está dando para o alimento, sabe? A gente fala isso no curso também, fala de várias outras dicas de rotina, da boca, do nariz, do ouvido, do banho, da meditação, uma série de coisas. Tá? Então, se vocês quiserem, tem um link aí para vocês comprarem o curso, tem um gratuito mês que vem, não esqueçam, por favor, vamos lá, essa semana que vem já começa a inscrição, 100% gratuito, tá? E tem o semipresencial para quem quiser saber, o nosso site é naradeva.com.br, tá? É bem fácil, procure aí na internet, vocês vão achar, procurem a Erika Ayurveda ou Sabrina Ayurveda, aparece nós lá, tá bom, minha gente? Tá? Gostaria de agradecer profundamente a presença aí de uma média de 160 telespectadores, e obrigado por vocês estarem aí. Vamos bater o recorde mês que vem, a gente vai ter alguns convidados. Eu agradeço em nome do Chantan, que está aqui dormindo no colo da Sabrina, que apareceu algumas vezes na tela, o nosso El Gaton. Tá? É isso, gente. Obrigada pela participação, obrigada por estar aqui até agora, né? Deve ter pessoa chegando cansado do trabalho, jantar, espero que você tenha jantado antes, se não, como alguma coisa leve agora, antes de dormir, porque vocês precisam, antes de dormir, ter 2 horas para poder digerir isso daí que vocês comeram. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima. Vamos dar uma dica legal. Para finalizar, uma dica super importante, não ganho nada com isso. Tá? Nem eu conheço, gostaria muito de conhecer ele. Muita gente vai perguntar para a gente livro de alimentação, alguma coisa de alimentação. Eu tenho 2 dicas muito legais para vocês, tá? Uma delas, se vocês tiverem Netflix, assiste um documentário chamado Cooked, que seria Cozinhar, que é baseado num livro de um autor chamado Michel Pollan. É fantástico. Para mim, ele é um dos maiores autores de Ayurveda novos e ele não fala de Ayurveda. Tá? Michel Pollan. Ele não fala, ele usa a palavra. Ele não usa a palavra Ayurveda, ele não usa os conceitos do Ayurveda, mas ele está falando de Ayurveda. É um livro chamado. O livro dele é Cozinhar, essa dica. E a outra dica é um documentário que fizeram em cima, baseado no livro dele, está na Netflix. Eu não sei se está na internet, se está no YouTube, etc. Aí vocês têm que procurar. Em inglês chama Cooked, né? Que seria cozinhar. Dá uma procurada, o nome seria Michel Pollan, com 2 L's. Michel Pollan, tá bom? Fica essa dica para vocês, sempre alguém vai perguntar de alguma dica. Espero ver vocês no mês que vem, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas abertas e vai ter mais, tá bom? A gente vai escolher o tema do mês que vem, que vai ser junto com o curso gratuito nos últimos 10 dias de novembro, vai ter o curso gratuito, eu vou dar aula, a Sabrina vai ter aula ao vivo, vai ter convidados internacionais e nacionais. Prepare-se, tá bom? Obrigado novamente. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Tem um curso de rotinas,
o curso semipresencial, o curso de rotinas está lá, compre lá, está na promoção. Se vocês quiserem, tá lá. Obrigado, gente. Tchau, gente. Namastê. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Namastê. Om.